Boa noite. Continuando, né, sobre o tema a fé do tipo de Deus, vamos para os tipos de chaves que fortalecem a nossa fé. Temos a oração em línguas, a adoração, a meditação e confissão na palavra e o jejum. Vamos falar um pouco rapidamente sobre a oração em línguas, porque nós já tivemos a aula passada. Então, o que é oração em línguas? A oração em línguas é uma das chaves mais importantes que temos, que é chamada de chave mestra. Por que chave mestra? Porque ela abre todas as outras portas, que Deus vai estar conduzindo através da oração em línguas a todas as portas para a nossa edificação pessoal. E, além do mais, a oração em línguas também vai estar colocando em nós, vai estar imprimindo em nós a mente de Cristo e nos dando também o conhecimento revelado através do Espírito Santo, vai nos dar o conhecimento revelado das Escrituras. Então, é isso que a oração em línguas faz em nossas vidas. Vamos falar agora sobre adoração. Em João 4, 23 e 24, nos diz o quê? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, para iniciarmos, vamos a uma pergunta: o que é adoração? Será que a adoração é só música? Não. A adoração é música também. Música é um tipo de adoração, só que a adoração não está restrita apenas à música. A adoração, ela está relacionada mais a um modo de vida, a uma forma de viver, a um estilo de vida. Então, a adoração é um estilo de vida. Então, e o interessante é que quando nós vemos que ele fala que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Olha só que interessante, os verdadeiros adoradores. Então, que vocês percebem que Jesus, ele diferenciou dois tipos de adoradores. Então, quer dizer que nós temos duas classes de adoradores. Nós temos os falsos adoradores e os verdadeiros adoradores. Então, assim, quem são os falsos adoradores? Os falsos adoradores são aqueles que... Os falsos adoradores... Quais são os falsos adoradores? Os falsos adoradores são pessoas que quando elas vão, por exemplo, cantar na igreja ou cantar ante multidões, o foco é a honra para ela, a glória para ela, o louvor para ela. O foco dela não é Cristo. O foco dela não é engrandecer o nome de Jesus. Então, o foco dela está relacionado a ela mesma. Então, a falsa adoração, o falso adorador, ele está mais... essa questão de falsa adoração, ela está muito ligada à motivação. A palavra certa é essa, motivação. A pergunta é: o que te move a fazer o que você faz? A resposta a essa pergunta vai dizer se você é um verdadeiro adorador ou se você é um falso adorador. Porque o falso adorador, por exemplo, ele quer ser reconhecido pelas pessoas. Ele quer reconhecimento, ele quer aparecer para os outros. E, como eu disse para vocês, a adoração é tudo que você faz na vida. É tudo que você faz, ele está sendo uma adoração falsa ou verdadeira. Por exemplo, se uma pessoa ela presta um serviço na igreja, ela ajuda lá em algum dos vários serviços que tem na igreja, né? Nós sabemos que existem vários. O que acontece? Se a pessoa ela faz alguma determinada função lá na igreja e depois essa pessoa fica reclamando, ou fica falando mal dos pastores pelas costas, essa pessoa ela está oferecendo fogo estranho no altar. Essa pessoa está oferecendo fogo estranho no altar do Senhor. E isso é uma falsa adoração. E essa adoração é a adoração que ela não engrandece o nome do Senhor. Inclusive, no julgamento final, no trono branco, a palavra de Deus fala que quando nós estivermos lá, tudo que for madeira
feno e palha serão queimados. O que é isso? Tudo que nós fizemos aqui nessa terra, com a finalidade de nos engrandecermos, de prejudicar pessoas, de não ter um intuito de fazer com intuito maligno, com intuito que não agrada a Deus, tudo aquilo será queimado um dia. Então, agora vamos para verdadeiros adoradores. O que são verdadeiros adoradores? A palavra de Deus fala que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Então, o que é o verdadeiro adorador? O verdadeiro adorador, diferente do falso, ele é o contrário. Ele, assim, o verdadeiro adorador, o prazer dele não é estar ante multidões, sendo aplaudido pelas pessoas, sendo reconhecido pelas pessoas. Pelo contrário, o verdadeiro adorador, o lugar mais importante dele, sabe qual é? O lugar secreto, onde ele está lá louvando, está adorando a Deus, onde ninguém está vendo, ninguém está olhando, ninguém está observando, mas ele está lá. Você sabe por quê? Porque ele está lá porque ele ama o Senhor. E o prazer dele é estar com Jesus, o prazer dele é buscar a sua face, o prazer dele é conhecê-lo mais, mais, mais. E essa adoração verdadeira, ela entra de uma forma tão grande que vamos chegar num lugar em que nós vamos sucumbir às nossas vontades, à vontade de Deus. Nós vamos abdicar da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Essa é a verdadeira adoração, porque nós nos tornamos como Cristo. Nós nos tornamos... a palavra de Deus fala que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. E o verdadeiro adorador, a finalidade é chegar a esse lugar, que nós vamos nos tornar um espírito com Cristo. E tem um livro interessantíssimo do Max Lucado, o nome do livro é Simplesmente como Jesus. Aí no livro ele tem uma frasezinha que ele fala assim: o desejo do Pai é que sejamos simplesmente como Jesus. Então essa frase é muito linda, porque está falando que tá querendo dizer o quê? Que Jesus Cristo é o nosso modelo. O nosso modelo é simplesmente Jesus, ou seja, nós temos que andar como ele anda, nós temos que falar como ele fala, nós temos que agir como ele age. Então, esse é o intuito dos verdadeiros adoradores. É interessante, né? Tem uma música que eu gosto muito do grupo Vineyard, o nome da música é Respirar. Aí a letra é o seguinte: este é meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. E eu, perdido, estou sem ti. Essa letra, ela é grandiosa, ela é fascinante. Ela mostra, ela compara o ato de respirar, que é o ato de respirar, o que é um ato que faz com que a pessoa esteja viva, porque quando uma pessoa para de respirar, o que acontece? Essa pessoa está morta. E ele compara o ato de respirar físico, né? Que é esse respirar, que quando a pessoa para, ela está morta, com o respirar espiritual, que ele fala assim, que com respirar Jesus. Ele fala assim, o meu respirar Jesus está querendo dizer o quê? Que sem Jesus em mim, eu não tenho vida, não há existência. Não há vida sem Jesus. Então, essa é a forma, isso exprime a verdadeira adoração. Então, que Jesus ele seja o nosso universo, que ele seja o foco maior da nossa vida, da nossa existência, que ele seja a maior razão, a razão do nosso viver, que ele seja o nosso respirar, que nós venhamos a viver como ele viveu, a andar como ele andou. E quando nós estivermos ante as situações, a gente tem que falar qual seria o posicionamento de Jesus diante dessa situação? Isso é adoração. Porque a adoração não é só música, não é só quando eu estou na igreja, a adoração é a sua forma de viver, é ser como Jesus é. Então, terminando, né?
Muito obrigada a todos vocês. Até a próxima.